Então, não vai ter introdução, vamos direto para o assunto. Vou estar resolvendo nesse vídeo aqui uma máquina lá da VunHub, que é a Wakanda, tá? E, enfim, de novo, eu já tinha feito uma gravação, só que eu demorei tanto para fazer uma etapa aí, que eu preferi regravar. Não acho que estava tão boa aquela gravação. Então, rapidamente aqui, repetindo os passos, né? Eu já fiz o scan da máquina, né, aqui na rede, para descobrir o IP da máquina, porque a gente não sabe, né? E o IP da máquina é esse aqui. Tá, 192.8.15.99. Tá. Olhando o scan aqui do Nmap, a gente pode ver algumas coisas. Que a porta 80 aqui ela tá aberta, né, com a Apache, que é o site que tá aqui no fundo. Beleza? Que mais? TCP. Porta 111 também tá aberta com RPC Bind 2.4. A gente pode procurar por vulnerabilidades no Google aí. Só que, já adiantando, não tem uma vulnerabilidade que a gente possa tirar proveito do RPC aí. E tem a porta SSH ali, também tá aberta. Na 3333. Que não é a porta do SSH, a porta do SSH é 22. Eu até fiz isso em outro vídeo. Na outra gravação, né? Que eu sempre esqueço essas portas. Mas enfim. E a gente sabe também que tá rodando um Linux. Tá? Então, o que eu fiz, né? Eu abri o site aqui no navegador. A princípio não tem muita coisa, mas para quem já tá mais ligeiro aí, a gente pode ver o código fonte da página, que lá tem coisas, podem ter coisas escondidas, né? E no caso, aqui a gente tem esse comentário aqui, né? Que nesse href ele coloca um parâmetro para linguagem aqui e tá em francês, né? E é o único lugar que tem isso. Aqui no href tem uma hashtag, aqui tem uma hashtag também, mas só nesse aqui tem um comentário falando de linguagem, né? Então a gente pode copiar isso aqui, ó. Eu escrevo. Nossa. Então a gente colando aqui, a página ela vai para francês, tá? A gente pode testar outras línguas aqui, BR, inglês, coreano, não tem, só em francês mesmo, tá? Então tá, então a gente já viu que não tem outras línguas, só tem para francês. A gente pode fazer o seguinte, olhando esse lang igual FR aqui, a gente pode pesquisar por path traversal aqui, tá? Que nesse site do Hacktricks você pode ver bastante informação sobre isso. Então, bem manjado aí, esses pontos aqui. Aqui, por exemplo, ó. Isso aqui a gente pularia o parâmetro e a gente poderia ter acesso ao PSWD da máquina ainda. Só que aqui ele não vai dar. Tá? Então, você poderia testar outros aqui, por exemplo, esses aqui, ó. Né? Isso aqui vai estar criptografado, né? Então é basicamente isso aqui. É quase a mesma coisa que esses dois pontos barra, só que escrito de outra maneira. Tá? Mas já adiantando aí o processo, o que eu vou estar usando é o LFI RFI com PHP. Tá? Então, já colocando aqui, o PHP, vou pegar esse aqui, ó. Acho que é esse, não é esse não. PHP filter, por base, que já aparece. Então tá aqui. Tá. No próprio site aqui do Hacktricks ele fala, né? Então tem aqui o String Filters e o Conversion Filters. Então tem o Hot 13, o Upper e o Base 64 aqui. Aqui ele dá alguns exemplos, tá? E aqui ele dá bastante exemplo com o PSWD, mas você pode testar com outros arquivos. Aqui no caso, com o index aqui, ele apareceu uma coisa diferente. E detalhe, né? Só com o index. Se a gente colocar index.php, não muda nada. Então, a gente tem essa mensagem zona aqui, então a gente pode copiar ela. A gente pode dar um Ctrl aqui para copiar tudo mais fácil, né? E aqui no base 64 eu já
Taquei ela aqui, então decode. Ela vai retornar isso aqui pra gente. Um código em PHP. Tá? Você pode dar uma olhada aí. Mas aqui em cima a gente tem um password, que é o Dimage Forever 327. Então é importante já deixar isso aqui salvo. Tá? Então, eu não vou fechar essa aba, então pode deixar ela aí. E com isso a gente pode tentar fazer uma conexão SSH com a máquina, né? A gente sabe que a porta está aberta. Eu já tinha testado aqui, né? Com root, admin. Só que não tinha ido. E detalhe também, né? Eu esqueci de na outra gravação. Que a porta, ela é diferente, né? Ela tá no 333. 3333333. Então, só pra ter certeza aqui. Que eu sempre me esqueço. Qual que é a porta? Ah, tá. A porta a gente vai usar assim. Então, SSH. Detalhe, né? Não deu root, não deu admin. Mas uma coisa que a gente pode notar lá no site do cara é que ele foi feito por esse cara aqui, ó. Então a gente pode testar, entrar com a conta dele, né? Com esse usuário. Então SSH, a gente bota. Vamos lá. Coloca 192, 15.99. A gente vai pôr a porta. 3333. Ó, aqui ele já deu um negócio diferente. Ali em cima ele já tinha recusado de cara. Mas aqui não. Então vamos dar um yes. E aqui o password. Vamos testar o password lá do... A gente achou aqui. E funcionou. Então aqui a gente tem... A gente conseguiu acessar a máquina por SSH. E olhando aqui, né? A gente tá com Python aqui. Então se a gente der um ls aqui, ele não vai dar. Clear, não vai dar. Então a gente não tem nenhuma shell aqui. A gente não consegue executar nada. Só que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode spawnar uma shell com Python, tá? Então, escrevendo aqui, né? Eu já sei o código, mas a gente pode pesquisar aqui, ó, Python spawn shell. Tá, tem várias pesquisas aí, vários resultados. Então, por exemplo, esse aqui, ó, use Python, tá? E é só pesquisar. Eu vou fazer o seguinte, eu já sei um código aqui, então import pty, beleza? E agora a gente vai colocar o pty.spawn e abre parênteses, tô cuidado com o teclado aqui, barra bin, barra sh não, barra bash. Se não der certo, aí a gente... Aí, beleza. Então a gente conseguiu spawnar aqui, a gente pode dar um ls pra ver. Tem uma flag 1 aqui. E eu esqueci de falar no começo do vídeo, isso aqui tem duas flags, tá? Eu vou estar pegando só as duas flags. Não vou fazer nada além disso. Então, a gente pode dar um catch nesse flag 1 aqui, .txt. E a primeira flag tá aqui. Então, vou copiar. Tô sempre confundindo isso aqui com o navegador. Deixa eu... Pô, sei lá... Notepad... Notepad ou... sei lá... Inverter isso aqui, pode ser. Só pra salvar aqui. Flag 1. Flag 2. Depois a gente coloca aí. Então beleza, a gente achou uma flag. Agora tem que achar outra. A gente pode fazer o seguinte. Vamos dar um locate. Né? O locate ele é usado pra gente achar arquivos aí na máquina. Então colocamos flag 2.txt. E ele tá aqui nesse home DevOps. Então vamos pra lá, né? Esqueci de digitar o CD. Beleza? Passar um Ctrl W aqui pra limpar um pouco a tela. Vou dar um ls. E tá flag ali, a gente tem um profile. Só que olhando aqui, ó, a gente não tem permissão para acessar esse arquivo. Então, pra ter certeza, né? Vamos dar um cat flag 2.txt. A gente não tem permissão para isso aqui. Tá? Então, aí fica um pouco complicado, porque a gente vai ter que fazer uma escalação de privilégios aí, né? Não precisa ser necessariamente o root, a gente pode ir pro DevOps, já que tá no usuário dele.
Vou fazer o seguinte. Vamos dar um catch aqui. No RTC Barra pra gente ver aqui os usuários e tal. Então tá aqui, ó. O Bubadou e o DevOps. Então beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um find pra gente ver as permissões aí que a gente tem. O que a gente pode não ver e tal. Vamos dar um find aqui com barra, né? Que é a raiz. E user DevOps. Aqui ele vai aparecer um monte de coisa que a gente não tem permissão. Detalhe, tem como a gente mudar isso pra aparecer só o que a gente tem permissão. Só que é um negocinho que eu não manjo muito. Tá? Mas isso aqui é só pra não aparecer todos esses permission denied aqui. Tá? Mas a gente pode subir aqui de boa. Não tem problema nenhum. Vamos ver o que a gente pode fazer. Né? Pode ver e tal. Então, aqui a gente tem acesso a essas coisas. A gente tem acesso ao tempo barra teste. E esse antivírus.py aqui. Bom, já é suspeito usar antivírus feito por Python, né? Então a gente pode dar uma olhada nisso aí. E tem um barra teste ali também. Vamos nesse cat. Barra teste. É isso, né? Então aqui ele já deu algo diferente, porque aqui ele deu um teste. Então mamador aqui. Ele não deu o mamador direto, ele deu teste. Vamos ver o que tem naquele arquivo.py. Deixa eu subir lá. Então, não decorei. .py. Copia. Cat. Então ele tem um open. Olha, ele abre aquele diretório lá. E ele escreve o teste. O teste aqui. Interessante. Então, essas duas coisas estão ligadas, né? Só que detalhe, né? A gente não executou esse ponto .py aí. Então, ele foi executado por outra coisa. Provavelmente pelo DevOps. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Já que esse DevOps, ele provavelmente está executando esse ponto .py, a gente pode alterar esse ponto .py. De uma maneira que ele execute um reverse shell. Né? Pra gente ter acesso ao DevOps, ao usuário DevOps. Né? DevOps. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai vir aqui. Vou usar isso aqui. A gente pode vir aqui, ó, Python reverse shell. Shit, aqui no GitHub. Vai ter que ativar esse negócio aqui, temporariamente. Então tá aqui, né? Então, tem várias linguagens aqui. Eu já vi esse negócio aqui. Já uma vez. Aqui, ó, Python. Então a gente tem tudo isso aqui, ó. Todos esses códigos. Vamos pegar... Qualquer um, vou pegar esse aqui. Beleza? E a gente vai alterar esse ponto .py aqui. Então, gente, voltando aqui, tive que dar um cortezinho aí. Mas vamos continuar aqui, né? Então a gente vai tentar agora modificar o ponto .py aí com o código que a gente pegou ali no GitHub. Então vamos dar um dano nesse ponto antivírus aqui. Beleza? Vamos apagar tudo e vamos colar. Aqui ele foi escrito para ser feito em linha de comando, né? Só que a gente vai fazer com arquivo mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui, tá? Vamos apagar o Python-C também. Beleza? Aqui é socket. Import OS também. Opa. OS e import o PTY aqui também. Não precisa de ponto e vírgula, porque a gente está no Python, né? Não faz sentido. Então, estamos só ajeitando aqui o código, beleza? Então, ficou assim. Se eu não esqueci de nada, esqueci de um ponto e vírgula aqui. E de um ponto e vírgula aqui também, tô cego. Beleza? Então, aqui, a gente vai ter que mudar o IP, né? Esse 10.10 aqui, né? Esse 10.0, na verdade, não é o nosso IP. Então, vamos pegar aqui o nosso IP. Box Dash aqui,
coisa, mas esse aqui que a gente quer. O inbox set ele era pra outra coisa que tava testando. Então, tipo IP, a porta não importa. Então a gente vai salvar isso aqui. Tiros.py. Agora, aqui, vamos usar o netcat. Então, NC, pra gente poder escutar a porta. LVP, eu acho, não lembro. Qual que é a porta mesmo, que eu já esqueci. 4342. Beleza? Então, tá escutando aí? Deixa eu sair. O Python. Pronto. Ponto antivírus. Aqui a gente conseguiu, né? Então tá aqui. Deixa eu ver, Ruimai. Só que a gente é um mamador ainda. Né? Mas, a gente viu que esse ponto .py, ele provavelmente estava sendo usado pelo DevOps. Né? Já que ele estava executando aquele teste lá. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos quitar disso aqui. Vamos colocar o comando. E vamos esperar. Vamos ver se o DevOps, ele consegue... Ele consegue não, se ele roda, né, o arquivo. Porque se ele rodar, a gente vai ter acesso, né? Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui, né? E vamos aguardar aí. Aguardar um tempinho, vamos ver se vai funcionar. Então, gente, depois de um tempinho aqui, a gente conseguiu a conexão. Uma conexão aqui. Eu até rodei aqui aquele cat de novo, né? Pra ver se conectava e tal, mas só esperando aqui, apareceu aqui. Que a gente conseguiu conexão. Então, é o VMI. E a gente é o DevOps, tá? Então a gente pode dar aquele locate no flag2.txt, né? E ele tá aqui. Então vamos dar um cat nisso aqui. Tá. Beleza? E a flag2 tá aqui. Então, payloads, aqui, flag2. Então, gente, foi basicamente isso. A gente conseguiu pegar essas flags. E, assim, a gente poderia fazer mais coisas. A gente poderia continuar na escalação de privilégios, porque a gente não é o root, né? A gente é só um outro usuário que tem um pouquinho mais de acesso. Né? Ele é um usuário que tem acesso à segunda flag, mas a gente poderia tentar alcançar o root aí, né? Só que o intuito do vídeo era só pegar essas duas flags mesmo. Talvez em outro vídeo eu faça essa escalação aí, tá? Mas eu vou terminar o vídeo por aqui, já deve ter ficado bem longo, né? E, enfim, eu já tive que editar muita coisa aí, então tô com um pouco de preguiça de fazer essa escalação de privilégios aí. Mas é isso aí, as duas flags. Então vou terminando o vídeo por aqui. Um abraço aí.